Estamos de volta com Aproveite a Vida. Olá, estamos de volta com o terceiro bloco do programa. A gente vai falar um pouquinho mais sobre a segunda fase do estresse, que é o estresse de resistência, né? A fase mantida do estresse. E o corpo em estresse, que não foi resolvido na fase 1, ele vai ter que se adaptar, ele vai ter que gastar energia, vai ter que mobilizar energia. E toda essa mobilização de energia traz algumas consequências que são muito importantes em termos de sinais e sintomas. Por exemplo, redução da resistência do organismo em relação a infecções. É muito comum as pessoas falarem que em momentos de estresse começa a aparecer herpes, começa a aparecer mais gripes de repetição. A pessoa pode começar a apresentar a sensação de desgaste, provocando cansaço e lapso de memória. Queda na produção de espermatozoides, ou seja, começa a reduzir os hormônios, porque o estresse, por causa de um hormônio chamado cortisol, ele começa a diminuir a produção hormonal. Então você tem queda na produção de espermatozoides, redução da testosterona, atraso ou supressão total da puberdade, ou seja, um adolescente que deveria entrar numa puberdade numa determinada época, isso pode se atrasar. Há uma diminuição do apetite sexual, pode haver uma libido diminuída, né? Em caso de homens, pode haver impotência, né? Desequilíbrio ou supressão do ciclo menstrual, no caso das meninas, e assim por diante. É muito importante a gente entender que essa mobilização de energia que o corpo tenta se adaptar, ele aparentemente se adaptou. É comum a gente observar no consultório e eu perguntar para o meu paciente se ele se sente ou se acha estressado. Muitos deles dizem assim: doutor, eu não sou estressado, eu sou brincalhão, eu dou risada, eu sou uma pessoa alegre. Aí a gente tem alguns testes para verificar o nível de estresse desse indivíduo. E a maior parte das vezes eles já estão na fase 2 do estresse. E aí como é que a gente sabe, inclusive, que a gente vai buscar sintomatologia, sinais e sintomas, e esses sintomas que eu apresentei para vocês, eles estão presentes. Aí eu mostro para esse paciente essa sintomatologia que está presente na vida dele, ele se espanta, porque ele não relaciona o estresse com essa sintomatologia. E como ele está adaptado, o que é estar adaptado, entre aspas? É uma adaptação ruim. Da primeira fase, como exemplo, ele às vezes tinha cefaleia ou dor de cabeça uma vez por semana. Já na fase 2, ele passa às vezes a ter dor de cabeça diariamente. Na fase 1, ele às vezes não tinha tanto desinteresse sexual. Nesse momento, ele já está com muito mais desinteresse sexual. A memória dele está muito mais comprometida, a atenção. Mas ele está levando a vida. Ele está, entre aspas, adaptado. E ele não entende que esse estresse... O exemplo que eu costumo dar é o seguinte sobre estresse. É como um cupim numa porta de madeira. Você pode olhar a porta e por fora ela está muito bonita. Mas se você bater na porta, ela pode estar inteirinha oca, corroída pelo cupim. O que o estresse faz com o ser humano? É exatamente isso. É um inimigo oculto. Você tem o estresse, o seu corpo tenta se adaptar, ele não se adapta bem e começa a vir sinais e sintomas. E esses sinais e sintomas é que são a porta de entrada para as doenças mais sérias. Ou seja, nessa fase, esse paciente ele está no que a gente chama de distúrbios funcionais. O que é um distúrbio funcional? Distúrbio funcional, o próprio nome está dizendo, é uma alteração da função. Não há uma doença ainda estabelecida. Vou dar um exemplo bem claro para vocês. O diabetes tipo 2 é uma disfunção do pâncreas. O que é uma disfunção? O pâncreas produz insulina, mas não em quantidade suficiente para fazer frente à quantidade de açúcar, ou seja, de glicose que entra na circulação dele. Então, ele tem que fazer, muitas vezes, o uso de medicamentos para ajudar essa glicose ser melhor ser utilizada pela célula. Então, ele tem uma disfunção do pâncreas. Se ele fizer dieta, atividade física, talvez ele consiga tirar essa medicação, porque o pâncreas dele apenas está funcionando mais do que ele deveria, mas está em disfunção, por quê? Não virou ainda uma doença, que é o diabetes tipo 1. O diabetes tipo 1
é quando do diabetes tipo 2, que ele ainda produz insulina, o pâncreas dele, ele evolui para o diabetes tipo 1, onde o pâncreas não produz mais insulina. As células produtoras de insulina do pâncreas morrem, cessam de produzir insulina e esse indivíduo vai evoluir para o diabetes tipo 1, que aí ele fica dependente do medicamento insulina, que muitas vezes tem que ser injetado. E aí, da disfunção, alteração da função, ele vira doença, vira uma patologia. Então, veja bem como é importante falar desse tema. A fase 2 é uma fase muito importante, porque a maior parte da população, segundo a Organização Mundial de Saúde, está no estresse crônico, o estresse de resistência ou estresse mantido. Então, nós precisamos saber como é essa fase para poder identificar e buscar ajuda quando necessário. No próximo programa, continuaremos falando sobre estresse e aí nós provavelmente entraremos na fase 3, que é a terceira fase, a fase de exaustão. Então, agora no próximo bloco, falaremos um pouquinho mais sobre a fase 2 do estresse, que é o estresse de resistência ou estresse mantido. Nos aguarde. Voltamos em instantes com Aproveite a Vida.